Agora, no meu grupo de pintura original, lá atrás, em 1989, tinha um artista que era um artista que veio do Nordeste, e ele nunca tinha estudado História da Arte. E o meu mestre, nosso mestre, o Orian, ele tomava muito cuidado com esse artista, o Adilson. Porque o Adilson não tinha uma formação, vamos dizer assim, acadêmica, nem erudita, que nós tínhamos. Ele vinha do Nordeste, ele trabalhava como servente, e a gente estudava, universitários. E o Orian juntou isso tudo. E a gente amava o Adilson amava a gente. Mas o William vinha com muitos dedos e dizia, atenção, porque o Adilson, a gente tem que cuidar dele. E não é por paternalismo, por pena, nada disso. O Adilson era igual para a gente. Mas é claro que existia uma diferença. Claro, existia uma diferença. Em todos os sentidos, na origem, nos saberes, que ele tinha saberes fantásticos. Quando ele abria a boca para falar o que ele opinava quando ele opinava alguma coisa sobre a vida, sobre a história dele, a gente ficava assim, tem que segurar o queixo. O Adilson, quando falava, era uma coisa estupenda. Era incrível, o Adilson. E aí, um dia, o Adilson chegou com um jogo de esquadros, régua, e resolveu fazer um trabalho abstrato. Eu me lembro que a gente ficou assim, chocado, né? Mas ele se sentiu muito diferente em determinado momento. O que deveria ser uma coisa boa, mas ele criou uma insegurança dentro dele, em algum momento. Era o que o Urian temia, mas o Urian também sabia que isso ia acontecer em algum momento. E ele experimentou usar régua, usar esquadros, usar compasso, para fazer os quadros dele, que eram totalmente orgânicos, eram lindos. Ele fez uma coisa bem ruim. Ele viu que não era aquilo. Eu me lembro dele falando assim, não é. A gente esperou ele falar sobre o que ele fez naquela tarde, com muita dificuldade, manuseio de compasso, de esquadros de 60, esquadros de 30, esquadros de 45, 90, sufoco para o Adilson ali. E a gente falava, por que ele fez isso? A reação ao quê? Ao que ele estava vivendo, aquele contraste. A gente, às vezes, reage, muitas vezes se fechando. Isso acontece. Com uma aluna também, que foi do programa dele em casa, e a professora dela ria, dizia, você só sabe copiar o meu trabalho. A professora ainda tinha petulância de dizer que a aluna copiava o trabalho dela, como se ela fosse, entendeu, o centro do mundo. E nada contra o trabalho dessa professora, mas não era, né? Eu analisei depois, eu vi, a gente lá no programa, a gente analisa o trabalho de todo mundo. Não era bem assim. A história é outra. Só que uma professora tem uma ascendência natural sobre os alunos. Se não tiver muito cuidado, pode escangalhar tudo. Escangalhou. Mas ela tomou a decisão de sair dessa professora, quis o destino, enfim, a pesquisa, a busca dela, que ela viesse ter com a gente. Foi muito legal, foi uma troca muito importante. E aí a gente viu que não era bem assim, que ela tinha o trabalho dela, mas ela temia, porque a professora sacaneava ela. Se você deixa que aquela crítica ignorante que tem dentro fizer coro com aquela pessoa que está rindo, essa crítica cresce dentro de você. Todos nós temos uma pessoa dentro da gente que é insegura, dizendo, você não presta, você não sabe fazer isso, para com isso, para só que coisa horrível. Todos nós, eu tenho, você tem, todo mundo tinha. A insegurança está em todos. Não deixa ela crescer. As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Você só tem que ter essa clareza, essa consciência. Ignorar e estudar. História da arte, prosseguir no seu trabalho.